Por unanimidade, o Tribunal de Contas da União aprovou, com ressalvas, as contas do governo Bolsonaro de 2022. Quem está por lá com todas as informações é Larissa Rodrigues. Larissa, que problemas o TCU identificou e que consequências isso pode ter? Boa noite. Oi, Raquel, boa noite para você, para quem nos acompanha. O relator desse caso no Tribunal de Contas da União foi o ministro Jorge Oliveira. Durante a leitura do voto, ou seja, da indicação de que era, na opinião dele, para ser aprovada as contas, como também com essas ressalvas, ele explica o porquê dessas ressalvas e eu vou até abrir aspas. Ele diz que é em razão da relevância das distorções encontradas. Essas distorções chegam a 1,28 trilhão de reais. Isso significa que essa verba ainda está um pouco mal explicada. Primeiro, eles dizem que faltou algumas obrigações, alguns repasses referentes à Previdência Social e também eles chamam de reconhecimento indevido de receita com impostos. Então, ainda algumas explicações consideradas mais técnicas sobre o recolhimento, como também o gasto de alguns impostos que nós, contribuintes, pagamos durante o ano de 2022. Raquel, respondendo a outra pergunta, depois dessa análise, dessa aprovação pelo Tribunal de Contas da União, vem aqui para o Congresso Nacional, de onde eu falo análise dessas contas, porque a palavra final cabe ao Congresso Nacional, que vai fazer outra votação, se aprova ou não as contas de 2022, lembrando o último ano do governo Bolsonaro. Outro detalhe importante na leitura do voto do ministro Jorge Oliveira, ele que teve aí nesse voto acompanharam os demais ministros, foi de forma unânime essa aprovação. O ministro Jorge Oliveira, o relator, ele fez algumas críticas àqueles benefícios fiscais que a gente tanto acompanhou aqui na CNN, que foram permitidos pelo governo Bolsonaro no final do ano passado, depois da aprovação daquela PEC. Nisso entra, Raquel, por exemplo, auxílio aos caminhoneiros, aqueles vouchers também voltados para a população mais carente. Agora, como eu disse, essas contas vêm aqui para o Congresso Nacional, mas há uma expectativa de que também sejam aprovadas no último ano do governo Bolsonaro. Raquel. Muito obrigada, Larissa. Obrigada por todas as informações. Graça, vou começar contigo. Você vê consequências práticas de tudo isso aí para Jair Bolsonaro? Complica ainda mais a vida dele ou a vida dele já está bem enrolada? É difícil dizer, né? Porque o Tribunal de Contas da União, ele tem um excelente corpo técnico, ele é formado por servidores do Estado que são, óbvio, os ministros eles são indicação política, assim que prevê a nossa Constituição, mas é um tribunal que é formado por um corpo técnico de altíssimo nível, gente que vai para lá para o concurso público, com profundo conhecimento de contabilidade, do funcionamento da máquina do Estado. E existe, eu acho que nessa seara da gestão da coisa pública, dos gastos, das contas do governo, eu acho que existem alguns pontos assim, de atenção que eu acho que eles podem ter alguma consequência séria para o Bolsonaro. Eu me refiro especificamente ao que aconteceu na Caixa Econômica Federal, por exemplo. A Caixa Econômica Federal, no ano passado, duas medidas provisórias assinadas pelo presidente em março, elas permitiram a todos os bancos, teoricamente, primeiro, oferecer uma linha de crédito de até R$3.000, uma conta de 3 bilhões de reais para pessoas negativadas. Nenhum banco privado, e nem o Banco do Brasil, que embora seja um banco de controle, o controle é do Estado, mas ele é negociado em bolsa, então ele tem uma outra governança, nenhum banco privado entrou nesse negócio. A Caixa foi a que entrou sozinha. O resultado disso a gente está vendo esse ano. Esse programa de 3 bilhões de reais para gente negativada tem hoje uma inadimplência de 80% e quem vai arcar com a inadimplência, como tristemente assim é a tradição no Brasil, é a gente trabalhadora, porque esses recursos aí, a gestão temerária desses empréstimos da Caixa Econômica, ela vai ser, ela tá garantida por um fundo
garantidor de crédito com dinheiro do FGTS, ou seja, dinheiro das pessoas trabalhadoras. Esse dinheiro não é do governo, esse dinheiro é de pessoas que trabalham com carteira assinada, que um pedaço da renda vai para essa poupança forçada do Estado. Então, eu acho, por exemplo, que aconteceu na Caixa, eu acho que tem uma boa possibilidade porque é fácil documentar o dano no cofre público. Eu acho que ela tem uma certa possibilidade, alguma possibilidade de ter uma consequência legal, porque tá tudo feito em atos oficiais. Essa linha que você está citando foi uma até que os bancos privados não quiseram entrar. De jeito nenhum, ninguém entrou. Sim, ninguém entrou. O consignado do Auxílio Brasil. Olha, gente, o consignado do Auxílio Brasil foi criado pela mesma medida provisória em março do ano passado, só que ele só foi implementado em outubro do ano passado. Assim, terminou o primeiro turno, Bolsonaro 6 milhões de votos atrás, a Caixa Econômica Federal começou a oferecer consignado para o Auxílio Brasil. Emprestaram 7 bilhões e 600 milhões até a sexta-feira que antecede o segundo turno. Na segunda-feira seguinte, a Caixa, ela silenciosamente fechou a torneira, parou de emprestar dinheiro. Isso aí está documentado. A atual presidente do banco admitiu que isso aconteceu, porque ela na época, ela era membro do Conselho de Administração da Caixa, era a Rita Serrano, que era representante dos funcionários do banco. Então, assim, essa gastança que foi feita na Caixa Econômica Federal em período eleitoral, porque, assim, a linha de crédito ela só funcionou entre o primeiro e o segundo turno do Auxílio Brasil. A outra, ela esgotou antes, porque atingiu o teto lá dos 3 bilhões da medida provisória. Então, assim, é muito difícil dissociar esses empréstimos temerários que causaram prejuízo para a Caixa Econômica e para esse fundo garantidor do FGTS do interesse eleitoral por causa do timing. O consignado, ele costuma ser a linha mais segura dos bancos porque desconta num contra-cheque. No caso a gente teve a inovação desse negócio do consignado do Auxílio Brasil, de oferecer isso para programas sociais, assim, submeter gente que já está em situação de vulnerabilidade a um juro caro. Eu me lembro de conversar com grandes banqueiros nessa época e eles me dizerem off the record, né, como a gente diz no jargão jornalístico, que era de uma irresponsabilidade sem tamanho, porque você estava pegando os mais vulneráveis e endividando eles naquele benefício, o benefício que é para eles comerem. Agora, Zanin, eu queria jogar uma outra provocação para você, que é o seguinte, e aproveitando essa deixa do Graça sobre a Caixa Econômica, que é ótima. A Caixa Econômica Federal, ela vai sendo usada por sucessivos governos como instrumento de poder político. Se a gente for lembrar, depois do governo Dilma, se eu não me engano, quando entra o governo Temer, é preciso fazer um enorme saneamento da Caixa. Eu me lembro que a Ana Paula Vescov entra ali como presidente do Conselho de Administração para realmente fazer uma limpa nas contas, apertar o freio e tentar reorganizar a Caixa Econômica Federal. Aí veio... Reestatizar a Caixa Econômica, né? Porque ela foi privatizada não no sentido de uma privatização tipo a luz do dia, mas foi privatizada para determinados setores, né? E aí você vem, depois disso, o governo Jair Bolsonaro, que tinha toda uma retórica de ter toda uma gestão mais correta das contas públicas, em algumas áreas tinha mesmo, só que aí pega de novo a Caixa Econômica Federal como instrumento de uso eleitoral, até como Graça estava falando. O que acontece? A gente não vê isso acontecer nesta monta no Banco do Brasil, por exemplo. E eu acho que a Caixa é um pedaço de uma estratégia muito grande que o Bolsonaro utilizou, sobretudo nos 2 últimos anos de mandato. A gente tem que lembrar que o Bolsonaro, digamos, entre aspas, brincou ou tensionou o orçamento de maneira muito intensa a partir de 2021, 2022. Então, vários exemplos que se sucederam, mudança de regra de pagamento de precatórios, desoneração de combustíveis, auxílio isso, auxílio aquilo, essa questão da Caixa que o Graciliano colocou,
O Bolsonaro usou o orçamento de maneira muito politizada nesse final de mandato, evidentemente com fins eleitorais, passando leis, passando emendas, né? Não foram atos unilaterais. Houve um arcabouço legal que foi colocado, mas a gente sabe e lembra bem como isso era feito, a pressão que era exercida sobre o Congresso, como ele mobilizou a base dele no Congresso, como ele usou medidas provisórias. Então, toda essa questão do desarranjo das contas públicas, Bolsonaro não inaugurou isso, evidentemente, né? Mas ele claramente também utilizou o orçamento. Essas ressalvas que são apontadas aí pelo Tribunal de Contas da União vão um pouco nessa direção. Agora, ao mesmo tempo, a gente sabe que o TCU ele é formado por um corpo técnico fortíssimo, como disse o Graciliano. Mas, em última análise, é um órgão político. Quantas e quantas vezes os ministros políticos desautorizam e passam por cima e ignoram e minimizam decisões técnicas, porque tem outras considerações envolvidas. E a gente sabe que os números não mentem, mas quando bem torturados, eles podem servir a vários propósitos. O impeachment da Dilma, a gente sabe como se deu, né? A Dilma sofreu impeachment pelas pedaladas fiscais, né? É um problema, um crime? Sim. Agora, a gente sabe que se a situação política fosse outra, talvez não tivesse sofrido impeachment. Então, a situação do Bolsonaro, essa questão das contas públicas, fica um pouco como uma espada na cabeça do Bolsonaro, para se lá na frente precisar de um objeto, uma materialidade para puni-lo de alguma forma, isso pode ser usado. Senão, não precisa. Então, existe uma consideração política para decisões técnicas que o TCU toma, baseado em todos esses fatos que eu descrevi. Joel. O último ano do governo Bolsonaro, vamos ser claros, foi dedicado a usar o orçamento público para compra de votos nas eleições. Você declarou um estado de emergência, meses depois, as vésperas da eleição, declarou um estado de emergência para dar liberdade para o Estado gastar quanto quiser. Foram dezenas de bilhões de reais em isenção à gasolina, isenção ao diesel, para o combustível ficar mais barato. Foram centenas de bilhões de reais para estender o Auxílio Brasil até o fim do ano. Foi a Bolsa Caminhoneiro, foi a Bolsa Taxista, foi o uso da Caixa Econômica Federal para dar empréstimos absolutamente inviáveis do ponto de vista econômico no período entre o primeiro e o segundo turno, secando imediatamente depois que a eleição aconteceu. Então, está tudo ali configurado. Eu entendo que o TCU tem um julgamento muito técnico, com parâmetros ali muito delimitados e que, pelo ponto de vista das contas públicas, aquilo pode estar certo. Mas do ponto de vista da nossa legislação eleitoral e da moralidade pública mais básica, o que a gente viu no ano passado foi um governo inteiro a serviço de um projeto político e do uso do dinheiro público para a compra de votos.